Boa noite. Lá atrás dá para ouvir bem? Pronto, legal. Recentemente, aqui em Fortaleza, esteve... muitos de vocês já devem ter assistido um filme chamado Patch Adams, né? Quem assistiu? É ótimo, né? Muita gente. É a história de um médico realmente muito criativo, cheio de espírito, cheio de humor, muita alegria. E ele veio aqui dar um workshop e uma palestra, recentemente, realmente há poucos dias, uma semana, 10 dias. E ele falou na sua prelação que no 11 de setembro, ele estava nos Estados Unidos, desse ano mesmo, né, dos 10 anos das Torres Gêmeas, e ele ligou para vários canais de televisões, vários canais, vários rádios, AM, FM, muitos meios de comunicação, que ele queria introduzir naquela celebração, ou, né, que tinha muito sentimento também, que tinha muita emoção. Ele queria introduzir uma fala pela paz. Ele queria introduzir uma fala pelo que a gente pode aprender diante das tragédias, diante das calamidades, diante da dor, do sofrimento. E, infelizmente, nenhuma das tentativas dele, nenhuma das rádios, nenhum dos canais de televisões, nem aberto, nem fechado, todos estavam fechados, realmente. E ele coloca que, nesse momento e nesse lugar, a gente teria que fazer a seguinte reflexão. A mãe afegã é igual à mãe norte-americana? Né, os sentimentos de uma mãe que está lá no Paquistão, né, lá no Afeganistão, lá no Iraque, é o mesmo sentimento de uma mãe norte-americana, de uma mãe brasileira, de uma mãe cearense. E nesse ponto, ele vai desenvolvendo algo onde o amor pode encontrar a sua própria fruição. E um dos pontos que impede é o próprio orgulho. Né? Porque, na verdade, quando nós nos encastelamos nesse orgulho, que significa a nossa separação, a nossa divisão, e artificialmente a gente se vê superior, a gente se vê acima do outro, que é a ilusão, né? A grande ilusão. E essa ilusão ela vem trazendo guerras, né? Guerras na nossa história inteira. Aí voltando para essa comparação, né, inspirado nas palavras dele, a gente lembra que mais de 3.000 mortos aconteceram, né, nos atentados, que são lamentáveis. Muitos corações dilacerados até hoje e também reconstruídos pela fé, pela caminhada, pelo caminho espiritual que cada um encontrou depois desse insucesso. E as guerras que sucederam depois desse episódio já deixaram mais de 300.000 pessoas mortas. Então a proporção de uma e da outra também é muito grande. E a nível financeiro foram gastos mais de 3 trilhões de dólares. Né? E todos nós perdemos. Né? Todos nós, nesse momento, nós perdemos algo. Porque nada acontece desligado do todo. Nós também temos uma parte nesse conflito inteiro. O nosso próprio orgulho, muitas vezes, quando nós estamos enclausurados, quem sabe não contribui para que essas diferenças, essas separações que são ainda parte da nossa caminhada evolutiva, elas ganhem também vigor. Né? Essas guerras insanas, essas destrutividades insanas, muitas vezes também são alimentadas por parte nossas que nós ainda não olhamos e não reconhecemos. Quando a gente começa a reconhecer essas partes, nós estamos prestando um grande serviço. Primeiro, a nossa própria evolução espiritual. Segundo, a quem convive conosco. Né? Porque os efeitos do nosso orgulho na nossa convivência íntima, pessoal, familiar, afetiva, profissional, eles aparecem. Se a gente prestar bem atenção, o nosso orgulho vai aparecer. Vai aparecer no nosso conflito com o nosso parceiro. Né? Quem aqui é casado sabe, muitas vezes, diante do conflito, daquela situação mais tensa, dar o primeiro passo, fazer o primeiro movimento. É fácil ou é difícil? Eu acho muito difícil. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que superar a nós mesmos para que a gente realmente possa deixar o amor fluir. Não só nos conflitos grandes, quando a gente olha pela televisão e acha que está lá fora, né? Não está. Está aqui dentro também.
Do mesmo jeito que na hora que eu dou um passo, que eu faço um movimento em direção à unidade, à unificação, também eu estou contribuindo para o que está aí fora mudar de direção, mudar de rumo, né? Mudar de repetição. E nesse ponto a gente realmente deve se perguntar quais são as nossas guerras particulares, às vezes no trabalho, às vezes numa questão profissional, às vezes numa questão familiar, onde esse orgulho aparece. Porque nós estamos contribuindo com essa relação que não é de uma mão só, ela é interna e ela é externa. Na hora que a gente mudar a nossa paisagem interna, a face do planeta também muda. Na hora que a gente transforma dentro, fora também transforma. E, por outro lado, a gente vê esse movimento crescendo também. Um movimento em direção à unidade, em direção à paz, em direção à espiritualidade, à nossa própria espiritualização. E aí, lembrando dos espíritos, eles dão, nesse evangelho que eu recomendo, essa página, todo o capítulo 7, a primeira mensagem sobre orgulho, ele fala que é uma grande dádiva, é uma grande graça Deus permitir que eles, né, nossos irmãos espíritos, que já tiveram no corpo, que já tiveram na terra, que já viveram experiências evolutivas, que eles possam se comunicar e nos dizer sobre essas verdades. Que as verdades maiores para a pátria espiritual, os títulos maiores, é a humildade e a caridade. Os maiores títulos, eles que já foram, muito desses espíritos, bispos, muitos foram filósofos, muitos foram médicos, muitos foram pessoas de grandes projeções, né? O próprio criador da homeopatia, a falange do espírito de verdade, ela é constituída de grandes almas, seres que realmente servem à lei natural, à lei divina. E eles voltam, através da codificação, e eles dizem, maior bloqueio da nossa evolução espiritual, do nosso progresso espiritual, está no orgulho e no egoísmo, que são muito entrelaçados, eles são muito grudados um no outro. E aí, se a gente faz essa parte dentro da gente, a gente está ajudando a todo esse planeta na sua caminhada evolutiva. Toda a nossa trajetória individual reflete no planeta que nós habitamos. Como será esse planeta para os nossos netos, bisnetos, né, tataranetos, talvez a gente mesmo reencarnando. E os espíritos, eles trazem essa missão muito clara. Eles vieram nos alertar sobre isso. E aí outro norte-americano que está muito presente aqui no meu pensamento, nos meus sentimentos, nas minhas orações também, que é o Steve Jobs, ele fala uma frase que para mim é muito tocante, quando ele diz, diante da morte, estamos nus. Diante da morte, todos nós estamos nus. O que nos distingue vai ser os títulos realmente do nosso progresso interior. Ou seja, quanto nós conseguimos dar passagem para o amor, quanto nós conseguimos tirar os bloqueios, as traves que nos impedem realmente de amar. Esse realmente é eu diria, a senha para o mundo espiritual. Não seria quantas vezes a gente rezou, quantas vezes a gente veio no Paz e Bem, quantas vezes a gente foi em algum outro grupo espiritual, ou de qualquer credo, ou de qualquer trabalho. Nós vamos ser reconhecidos exatamente por isso. O que é que nós fizemos interiormente para que o amor possa realmente fluir mais da nossa alma? Quanto nós já tiramos de orgulho, quanto nós tiramos de preconceito, quanto nós calamos muitas vezes, que um outro espírito que eu tenho muita afinidade, também dessa linha do progresso espiritual, ele se chama Guia. É um espírito que, através de uma norte-americana chamada Eva Pierrakos, canalizou um trabalho muito bonito desse mundo interior. E ele coloca que o orgulho é a nossa separatividade. É quando nós nos separamos, nós deixamos de nos sentir coligados uns aos outros e responsáveis uns pelos outros. A gente se isola, se separa, aí vem toda a nossa destrutividade. Aí eu me coloco superior, muitas vezes para mascarar uma inferioridade, para mascarar um sentimento de desvalia, e quando na verdade o grande aprendizado é a nossa fraternidade. É a mesma linguagem falada por vozes diferentes, espíritos de uma natureza muito mais depurada, que vem, através da misericórdia divina, nos mostrar um caminho. Mostrar um caminho de transformação e de crescimento. E nesse caso, eu
lembro muito das crianças. Semana passada eu fui pegar meu filho de 3 anos na escola e na sala dele, quando eu peguei o meu filho, o meninozinho começou a me abraçar. Uma outra criança começou a me abraçar e me abraçava. E olha os meus pensamentos. Será que essa criança tem, né, alguma síndrome? Que às vezes as crianças que têm alguma síndrome, elas são muito afetivas, porque não tem os bloqueios que a gente tem, né, de ficar pensando demais. E eu olhava para aquela criança e ela não tinha nada, completamente nada. Ele já tinha essa afetividade, ele já tinha essa naturalidade. E eu fiquei assim, com esse menino na minha cabeça vários dias. Como é que ele consegue, e Deus ajude que ele consiga, manter essa afetividade, essa generosidade, essa abertura? Porque como o Jânio falou, a gente vai se fechando, a gente vai crescendo e muitas vezes vai prendendo a nossa essência. E um complemento que eu estava já pensando em falar isso, né, e como nada é por acaso, quando o feto está sendo realmente desenvolvido, as membranas iniciais, aquela primeira formação, o sistema nervoso, né, que é a nossa casa intelectual, depois de raciocínio, ela dá surgimento à primeira camada da nossa epiderme também, que é a nossa pele. Por isso que o toque, por isso que o contato, por isso que o abraço é fundamental para o desenvolvimento saudável de um feto, de uma criança. Então isso é ciência, né? A doutrina espírita, ela traz também essa vertente. Ela é libertária porque ela traz a ciência, ela traz o compromisso com a verdade. Ela não traz o compromisso com a separatividade, ela não traz o compromisso com o fanatismo, muitíssimo pelo contrário. Ela é ciência que prima pelo que é verdadeiro, pelo que é realmente da lei divina, para o que é útil para o nosso progresso. Então, voltando para o meninozinho, eu estava lembrando isso, olha, ele continua com esse ser muito aberto, esse ser que vem diretamente dessa natureza divina que todos nós temos. E quantas vezes a gente deixa esse meninozinho ou essa meninazinha morrer ou ficar adormecido dentro da gente? Né? Assim, a gente entra no elevador, nossa, só tem estranho, né? O Tom gosta muito de provocar isso, dizer, dê um bom dia, uma boa noite, diga olá, porque são situações que a gente está tão perto da criatura com a criatura e cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, como se diz. E aí, mais uma vez, a gente vai se desafiando. Será que eu posso dar um passo? Será que eu posso abrir um pouco mais? Porque nós estamos fazendo por nós e por toda a humanidade. Um outro exercício que eu tive a felicidade de saber, através de uma pessoa muito querida, que o professor, né, o professor norte-americano, médico, citou, muito conceituado e muito palhaço ao mesmo tempo, e ela, né, eu peço o sigilo, no caso que vai estar preservado, mas ela falou de um exercício que ela teve mais dificuldade. O que ela mais teve dificuldade nesse workshop foi que ele pedia, depois eu vou sugerir para os meninos aqui, ele pedia para cada um dar um abraço a uma pessoa por 4 minutos. O que é que vocês acham? O que você acha? 4 minutos. Porque nessa hora é a mesma pessoa, né? Por 4 minutos. Porque nessa hora a nossa mente do ego, a nossa mente egóica, aquela parte que se esqueceu, que um dia foi aberto, que foi espontâneo, que foi criança, que brincou, que teve alegria, que teve prazer, ela vai ficar o tempo todo. Que é isso? Tá demais. Então tá bom. O que tá pensando de mim? Né? Vocês pensam assim, às vezes, olha, se eu fizer isso, o que vai pensar de mim? E ele diz assim, deixa descer para a sensação do coração, sensação do corpo, sensação do contato. E a gente acaba vendo que nós estamos falando a mesma língua, né? Aqui no Paz e Bem, em vários outros lugares, nós estamos falando a mesma língua, que é, a gente pode realmente se transformar. Lembra que ele foi a pessoa que ligou para todas as rádios e emissoras para falar sobre a paz no dia 11 de setembro. Lembra que essa mesma pessoa foi a que criou o método de recuperação de pessoas, de doentes, através da alegria, através do humor. Né? Lembra que é um ser que está aqui entre a gente e que está dizendo, abracem, né? Abracem. 4 minutos.
né, durante 4 minutos, para ver realmente como essa abertura do coração ela pode acontecer. E o outro exercício foi dizer, agora não só para uma pessoa, e esse exercício eu honro o Tom, no sentido de que várias vezes ele já pediu isso. E nós corremos desesperados desse exercício. Diga eu te amo. Quem já fez esse exercício aqui com o Tom Trajano? Né? Diga eu te amo. Né? Olhe para a pessoa e diga eu amo você. Né? Eu sinto amor pela pessoa, por você ser uma pessoa, por você ser um ser humano. Então, nessa hora, a gente está mudando a vibração. Né? A gente está mudando a vibração nossa, a gente está mudando a vibração do ambiente, a gente está mudando a vibração de todo esse planeta, porque nada é separado. Né? E os espíritos, eles dizem isso de forma muito clara, muito direta. Nós viemos aqui falar que muitas ilusões precisam ser derrubadas. Muitas ilusões. A ilusão do orgulho, a ilusão do egoísmo, essas ilusões da separatividade, elas precisam ser derrubadas. Qual é o contrário do orgulho? Eu vi um pé, sabia que ninguém está com coragem de dizer. A gente pode errar, a gente erra muito. Simplicidade, humildade. E o que é que essas qualidades fazem? Se eu estou num momento que eu estou me sentindo simples e humilde, eu estou próximo ou estou distante? Isso nos aproxima, isso nos iguala, isso tira as pontes que nos separam dos outros. Tiram pontes de separações de países, de credos, de raças, de cor, de sexo, né? Porque ainda tem muita gente que acha que tem uma ponte ou uma coisa, né, intransitável entre a relação entre o sexo. E somos iguais. Somos diferentes porque temos realmente missões e qualidades diferenciadas, mas somos iguais, somos complementos. Então, voltando de novo para as mães, a mãe afegã não é diferente da mãe norte-americana, não é diferente da mãe brasileira, da mãe cearense. A perda de um filho, os animais, os elefantes passam horas e horas fazendo círculo em volta da perda de um filho. Um elefante que tem até um sistema límbico. Depois nós tivemos o córtex e o neocórtex. Então o sentimento, ele nos iguala. Muitas vezes essa questão, né, um ditado que eu acho muito bonito da sabedoria hindu, diz assim, o princípio, né, a essência de Deus, ela dorme nos minerais. Quando a gente olhar o mineral, a gente lembrar que ali também tem Deus. Tem uma essência divina no mineral. Ele sonha nos vegetais. Ali também tem um princípio, já tem realmente a centelha, como tem tudo. Ele acorda nos animais e ele desperta, ele toma consciência de si mesmo no homem, no ser humano. É a espécie escolhida por Deus para tornar Deus consciente. Quer dizer, eu reconheço Deus na natureza, eu reconheço Deus no meu coração, eu reconheço Deus no olhar do meu irmão, da minha irmã, do animal, da planta. Eu reconheço Deus na natureza. A espécie escolhida no sentido evolutivo para tomar consciência de Deus é o ser humano. Né? Nós somos seres autoconscientes. E esse é o nosso papel, ocupar o nosso lugar nessa cadeia. Não é que Deus só está no ser humano, Deus está em tudo. Né? No mineral, no vegetal, no animal, no ser humano e nos anjos, nos serafins, nos iluminados. E aí, lembrando mais uma vez de um ser que até há pouco tempo estava entre nós, porque para eles não importa, né? Eles estão disponíveis para nos ajudar, para doar. Foi Satya Sai Baba, quando ele diz que lábios que oram e mãos que servem, as mãos que servem são muito mais úteis, mesmo que seja importante lábios que oram, mas as mãos que servem, que são úteis, são muito mais espirituais, são muito mais divinas do que lábios que só oram, né? Vocês estavam rindo, era disso, era um espírito aqui, eu falando de espírito, né? Então, nesse ponto eu queria só convidar para a gente olhar nesse lugar para a gente mesmo, né? Assim, eu coloco isso e para mim também, né? Assim, onde é que meu orgulho aparece? Né? Onde é? Em que momento? E não tenha vergonha. Na hora da prece eu estava pensando isso, olha, eu acolho meus sentimentos, todos eles, mesmo que sejam bons, ruins, que eles venham, que eu não quero me separar de mim.
Eu não quero me separar de uma parte minha que não é tão evoluída, que não é tão boa. Eu quero acolher para mim poder ver se essa danadinha cresce. Ver se dessa daqui eu saio um pouco melhor. Porque o ponto dourado do orgulho, e eu estou assim dentro dele. Olha, eu passei a semana toda vendo o tamanho dele. A minha dificuldade de dar o braço a torcer, a minha dificuldade de ceder, a minha dificuldade de fazer um movimento. E eu digo, olha o tamanho, estou te vendo, estou aqui, mas eu quero trabalhar de verdade. Então a minha sugestão é que a gente olhe onde é que esse orgulho aparece, em que momento? Relação com filhos, relação com esposo, com esposa, no trabalho, com os funcionários. E peça mesmo para que você possa transformar de verdade esse sentimento. O passo que a gente der de forma consciente, nós estamos ajudando a nós mesmos e a toda uma coletividade. Nós estamos ajudando a toda uma atmosfera planetária a se tornar melhor, a se tornar mais pacífica. Pois onde tem o amor, onde tem a paz, onde tem a união, onde tem a fraternidade, não há guerra, né? Não há realmente discórdias, não há separatividade. Se a gente faz isso com a gente mesmo primeiro, procura realmente integrar, procura acolher, não exclui nenhuma parte porque ela não é tão lisonjeira assim. Inclui, seja humilde de incluir as suas dificuldades, seja humilde de acolher o seu medo, o seu orgulho e peça ajuda para que realmente você possa dar um passo a mais, né? Que você possa dar uma resposta diferente, mesmo que seja assim ainda naquela força, né? Assim, eu vou conseguir, eu vou pedir ajuda e vou dar o passo de coração. Quando a gente bota o coração, a gente bota a consciência. Quando a gente bota a consciência, a gente transforma. E transforma, inclusive, a nossa vibração celular, a nossa estrutura física. E isso gera saúde, isso gera bem-estar. E a gente também está ajudando a todo um círculo de pessoas na nossa cidade. Onde a gente estiver, a gente vai estar cooperando com uma atmosfera melhor. Muita paz. Espero realmente que tenha conseguido me comunicar, né? E que a gente possa, de coração, dizer, eu quero sim, eu quero dar um passo em direção à unidade. Que assim seja.